recado bem rápido, meu curso completo de aquarismo vai encerrar as vagas esse mês. Então se você ainda não entrou para a nossa turma, essa é a última chance, hein? Não sabemos quando abriremos as vagas novamente. Talvez só em 2022. Aproveitamos que estamos em dezembro e vamos fechar as vagas do curso. Vou deixar um cupom de desconto para você que quer fazer parte da nossa turma. É só inserir o cupom NATAL30 na hora da compra, para ganhar um desconto de 30%. Corre, e vem logo, fecharemos em breve as vagas. Fala galera do canal Aquarismo Sem Mistério, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Galera, muita gente me pergunta, né? E tem um amigo meu que ele está tentando criar, eu já criei muito, é como criar betas. Primeira coisa que eu aconselho para vocês é que para você criar um beta, que você tenha pelo menos um aquáriozinho ali, um espaço de uns 10 litrinhos de água, né? Uma medida num aquário, numa proporção aí de repente de uns 30 centímetros por 20, por 15 de altura. Vale lembrar que um aquário para um beta, para você reproduzir, a água não deve estar mexendo, não deve ter compressor, não deve ter uma filtragem. Para você reproduzir beta, não se deve ter movimentação na água, primeiro ponto. Uma filtragem, tipo um filtro externo, hang-on, não por quê? Porque isso movimenta a água. E o beta, ele precisa fazer bolhas que fiquem paradas, que é onde vai ser depositado os ovos. Ah, Marcos, então como fica a filtragem? Você vai fazer a TPA. Você lembra que eu estou falando de um aquário ali de 10, 8 litros ou um pouco maior, né? Não precisa ser um aquário muito alto, porque o beta ele vai lá em cima respirar. Lembra? Então um aquário muito alto, é uma pressão d'água muito grande. Então ali uns 15 centímetros, 20 centímetros de altura, tá? Até porque quando ele espremer as fêmeas, os ovos caem, ele pega, bota na bolha. Então se for muito alto, isso dá muito trabalho para ele, isso cansa ele. E como é que você vai fazer a medição dos parâmetros? A amônia está alta, a nitrito está alta, você vai fazer TPA, ponto. Você coloca umas plantinhas boiando na superfície, plantas superficiais, ou até mesmo plantas aquáticas que vão ajudar a retirar o nitrato. Essas plantas superficiais, as raízes, vão ajudar ali as bolinhas ficarem. Isso é importante. E por que eu falo isso? Porque tem muita gente que reproduz beta e reproduz o beta de forma errada. Então vamos à dica. Eu tenho um aquáriozinho. Primeira coisa, eu recorto uma plaquinha de isopor, tá? Uma plaquinha de isopor e coloco na quina do aquário. Dentro do aquário, eu coloco a plaquinha dentro do aquário, no canto do vidro. Por que essa placa? O beta, ele vai fazer as bolhas embaixo dessa placa de isopor. E a placa de isopor evita que o ar, né, fique estourando as bolhas. Então, essa placa de isopor e as bolhas, né, essa placa ela faz com que as bolhas fiquem mais estáveis e não fiquem estourando. Beleza, primeiro passo já foi feito. O segundo passo é colocar próximo. Eu não aconselho colocar o pote da fêmea dentro do aquário. Por quê? Às vezes quando você vai pegar ali ela, o cara quer tirar o vidrinho de dentro do aquário. Então se você pegou o pote da fêmea e botou o potinho dentro do aquário, lembra? O pote da fêmea pode ficar dentro do aquário, mas a superfície do pote, né, tem que ter espaço para a fêmea respirar. Então você pode botar o pote da fêmea dentro do aquário. E aí o macho vai ficar nadando em volta dela, fazendo a bolha. Quando ela começar a corresponder e nadar junto com ele, é o sinal que ela está pronta. Você não vai tirar o pote dela e depois tirar ela. Se você tirar o pote dela, você vai movimentar a água, vai desfazer a bolha. Você vai abrir a tampinha dela, com a mão coloca ela dentro do aquário. Por que eu acho legal ter bastante planta ali? Porque se você não bota muita planta, se você não bota nada e o aquário não é muito grande, o que ele vai fazer? Ela vai nadar com ele para baixo do ninho e ele vai apertar ela num abraço. Nesse momento do abraço, ele fertiliza ela e os ovos caem. Aí os pais pegam os ovos, colocam no ninho. Depois que ele espreme ela e não sai mais nada, ele começa a bater nela para afastar ela, para não comer. Porque quem cuida é o macho. Então se você não tiver de olho e retirar ela nesse momento, tá? E aí retirou ela, botou no pote, cuidado na hora de mover, por isso que eu digo, o pote não precisa ficar dentro do aquário. Como é que eu faço? Eu coloco o pote dela fora, encostado no vidro do aquário dele. E aí eu só tiro ela e boto. Ele tá vendo ela do mesmo jeito, o pote dela não precisa estar dentro do aquário. E aí quando eu for tirar ela com a redinha, eu coloco ela no aquário dela e isolo para ele não ficar vendo ela e se estressar.
porque senão ele vai bater nela até a morte. Agora, Marcos, eu queria reproduzir, mas não tenho tempo de olhar, não tem problema. Então você coloque dentro do aquário do beta muita planta. Coloca bastante planta, sem ser na parte onde ele está fazendo a bolha. Você pega ali, o aquário está aqui. Metade do aquário tu entope de planta, 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 planta. E a outra você deixa livre onde estão as bolhas. Coloca ela vai lá, vai ser espremida. Quando acabar de espremer, ele vai perseguir ela, mas aí ela tem por onde se esconder e ela é muito mais rápida que ele. Então dificulta a visão dele, dificulta ele perseguir ela, dá tempo de você chegar à casa do trabalho e tirar ela sem que ela tenha morrido. Então, e é muito fácil. O macho vai cuidar dos filhotes, tá? Depois que o filhote nascer, eles vão ficar verticalmente nas bolinhas, ali ainda respirando. Depois eles vão ficar na horizontal. Nesse momento que os betas estão na horizontal, muitas bibliografias dizem que o labirinto, que é aquela estrutura que faz ele retirar o oxigênio da atmosfera, ainda não está toda formada. Então muita gente, nessa fase que eles estão na horizontal, coloca um compressor de ar com bem pouquinha bolha, para não fazer muita turbulência. Por quê? Essa pouquinha bolha é para garantir o oxigênio dos betinhos que ainda não formaram o labirinto, segundo algumas bibliografias. Outros não, nasceu na horizontal, deixa. Eu, quando os meus filhotes nasceram, eles ficaram verticalmente, depois ficaram na horizontal. Eu não coloquei compressor de ar, mas tinha plantas no aquário, então de repente essa troca aí de oxigênio liberado pelas plantas e poucos filhotes muito pequenininhos, supria. Tá? Mas também já criei os filhotes sem planta e os filhotes sobreviveram, né? Eles ficam muito bem com o macho cuida durante muito tempo. E aí quando separa, né? Quando eles começam a pegar ali o formato de um corpo de um betinho, você pode tirar o macho. Tem gente que já tira o macho quando os peixes já começam a nadar na horizontal. Aí vai do feeling de cada um. E a alimentação, você vai dar ovos de artêmia, né? Eu não aconselho muito a alimentação em pó, embora eu já tenha alimentado, como eu não viso criação, eu boto alimento em pó e eu já tive inúmeros filhotes que sobreviveram, já ficaram comigo. Você perde alguns, tá? Porque minha finalidade não é criar, mas já fiquei com muitos filhotes. Mas tem alimentações mais proteicas, né? Os ovos de artêmia, ou outro tipo de alimento menor e mais palatável para os betas. Então, se você quer criar beta, primeiro um aquário numa proporção legal, não precisa ser um aquário muito grande, um aquário ali de uns 30 centímetros, 20 de largura, 15, 20 de altura, umas plantinhas, bota a plaquinha de isopor dentro, a fêmea do lado de fora para eles namorarem, e é muito simples, sucesso e abraço para a tua reprodução. Beleza? E a filtragemzinha você não vai ter, porque você quer reproduzir, né? Então você vai fazendo as TPAs, como só tem um beta ali, dificilmente você vai ter pico. E como é que eu aconselho você criar, reproduzir esse beta? 6.6, 6.8, praticamente nenhuma dor de cabeça com a amônia. Tamo junto e misturado e aquarismo sem mistério neles. Fui!